temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa para vocês que toda segunda-feira eu falo. Eu adoro falar, não nego. Recomeçar, e da forma que eu recomeço aqui no meu quadrado profissional, é realmente um grande privilégio, é uma dádiva de Deus. Porque toda segunda-feira, e lógico, eu trabalho nesse desenho, não é à toa. Eu tenho a grata satisfação, eu tenho o orgulho, o privilégio de receber personalidades como essas duas personalidades que estão aqui. E tem um detalhe, que é muito interessante. Essas pessoas vêm aqui, primeiro, para fazer com que eu me sinta privilegiado, mas mais importante do que isso, para dividir com vocês, compartilhar com vocês todos. Vocês são milhares, eu sei. A expertise, o resultado da expertise, o resultado da aplicação benéfica daquilo no qual eles se especializaram para tornar melhor a vida das pessoas. Isso é incontestável. Eles entregam para a pessoa algo que todos nós queremos. Eles entregam a capacidade das pessoas crerem que eu estou aqui para melhorar e eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. É esse o trabalho, a leitura do trabalho deles dois que eu faço. Eu vou começar essa entrevista falando com uma pessoa, o grande administrador, eu te acho um excelente administrador, Rainer Figueiredo. E é interessante porque o Rainer, ele tem a capacidade dele externada como administrador do PAN da Codajás, a Policlínica do Codajás. É do bairro de Codajás? Não, é o... Da Codajás. Da Codajás, da rua Codajás. Ele tem a capacidade dele de toda a equipe. Ninguém é bom sozinho, principalmente lá no PAN da Codajás. Ninguém. Ele tem isso expresso em números, minha gente. E os números não mentem. Em nenhum idioma, em nenhum país, em nenhum lugar do mundo, os números não mentem. Você pode mentir usando os números, mas os números não mentem. Então, ouçam isso, que eu vou ler para vocês. Mas também, antes de eu impressionar vocês com os números que ele gera com a sua equipe, deixa eu apresentar para vocês a Hanna Carvalho. A Hanna Carvalho é o seguinte: admirável exemplo de vocação, de profissionalismo e devoção ao bem-estar das outras pessoas. Pessoas que chegam para conhecê-la em momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita esperança. Pessoas que chegam para ser tratadas por ela e a equipe dela para recuperarem a qualidade de vida. Chegam lá sem qualidade de vida, porque elas perdem a independência e perdem a autonomia e vão lá com a Hanna. E esse é o trabalho dela, restaurar isso, trazer essas pessoas de volta para cá, se sentindo úteis, necessárias, valiosas. E eu acho, Rainer, um negócio assim fantástico, dando a elas de volta o sentimento de que a vida é bela e a vida merece ser vivida, apesar dos tombos e de tudo que acontece com todos nós. A Policlínica Codajás realiza mais de 136 mil atendimentos nos primeiros 100 dias deste ano. Ele administra essa policlínica. Dividam aí 100 dias, aliás, 136 mil por 100. Atendimento. E a unidade de saúde que ele administra, que o Rainer Figueiredo administra, consegue um aumento expressivo em mais de 17 mil atendimentos. Esses números não diminuem, esses números não caem, eles só aumentam e são verdadeiros.
Aí é que está o pulo do gato. São números verdadeiros. Pessoas que foram ser tratadas, beneficiadas no plano da Codajás. Aí tem mais. No período dos primeiros 100 dias de 2023, olha só, a Policlínica Codajás, a unidade de saúde da Secretaria do Estado, a SES-AM, realizou diversas iniciativas que impulsionaram significativamente o serviço público de saúde. Serviço público de saúde. Lá ninguém paga nada. E olha só, com um aumento expressivo de 17 mil atendimentos em comparação ao ano anterior, 2022. E detalhe, enquanto em 22 foram realizados 938 mil procedimentos em 100 dias, em 2023 já foram atendidos 136 mil pessoas e procedimentos. Meu caro, eu tenho orgulho, eu tenho um grande entusiasmo em tê-lo aqui comigo, para me nos dizer o seguinte: como é que você consegue administrar um estabelecimento que, na minha cabeça, parece que não fecha, para atender 136 mil pessoas em 100 dias? Qual é realmente essa fórmula fantástica, maravilhosa de administração que você tão bem usa com a tua expertise? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, com esses números a gente fica até um pouco assustados, né? Porque realmente é tudo isso, só que a gente não tem uma dimensão do quanto é tão grandioso. É um prazer estar aqui no seu programa. Você sabe que é uma honra ser entrevistado por você, não revelando a idade, mas desde criança eu assisto. Tá vendo só? Tá vendo? Eu sou do Roberto Carlos para lá, entendeu? Eu lhe assisto, então é um prazer a gente estar aqui para prestar contas do nosso serviço para a população, do que a gente faz lá na Policlínica. Lá nós somos a maior do estado e a gente atende o maior número de especialidades médicas e não médicas, e a gente consegue esses números por conta da grande quantidade de demanda que nós temos. Isso é só na Policlínica Codajás? Só na Policlínica. Quantas outras policlínicas? Nós temos mais outras 5, né? Se eu não salvo engano. Olha só. E aí? 5 policlínicas do estado. E aí nós conseguimos fazer isso com esse planejamento. O que acontece? Hoje nós temos, além desses atendimentos, agendados, vale ressaltar. O que acontece? Os pacientes que já vêm da UBS, Unidade Básica de Saúde, e eles são agendados para a Policlínica. Vale ressaltar que nós fizemos até um outro chamamento público em relação a isso, que nós estávamos tendo taxa de absenteísmo. O que é isso? Faltosos, pessoas que faltam a consulta, agenda e não vão, de mais de 60%. Então, se esses números a gente tivesse feito, todas aquelas pessoas que tivessem ido realmente para a consulta seriam muito maiores. Então nós tivemos a gente falar isso agora também para as pessoas, os seus ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam manter atualizado o seu cadastro lá do SUS, porque as pessoas vão ligar, vão mandar mensagem, e às vezes a gente nem mais está atendendo ligação, né? E às vezes passa batido a consulta, então que as pessoas possam ficar muito bem atentas. Marquei a consulta, vou ficar lá atualizando, vou ficar vendo sempre essa consulta para ver se eu consigo ir. E quando a gente fala de atendimento lá na Policlínica da Codajás, não é só atendimento médico, vocês também entregam, por exemplo, próteses, vocês entregam cadeiras de rodas, vocês têm projetos que beneficiam pessoas, né, projetos governamentais, com materiais, não é isso? Quer dizer, elas têm um problema, elas precisam, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de se locomover, vocês atuam também em garantir uma cadeira de rodas para que seja garantida a qualidade de vida dessas pessoas. Isso. E o que acontece? Lá na Policlínica nós temos um centro especializado em reabilitação. E aí nós fazemos essa dispensação dessas reabilitação física. E prótese. Isso, física, auditiva e visual. Olha. Então são os 3 tipos de reabilitação. E a gente não faz só a dispensação. Chego lá, dou a cadeira de rodas para o paciente, não. Então a gente vai fazer a reabilitação para esse paciente. Ele passa pelo médico, pelo ortopedista, passa pelo fisioterapeuta, passa por toda uma equipe multiprofissional. É todo um processo
processo que tem que ser obedecido. E ele faz a reabilitação desse paciente. Então ele é toda uma equipe. Por exemplo, dos ostomizados, como nós já até falamos aqui das últimas vezes. Ele não só pega a bolsa de ostomia, ele passa pelo proctologista, pelo enfermeiro estomoterapeuta, pelo fisioterapeuta, pelo nutricionista, pelo psicólogo. Então é toda uma equipe multiprofissional que vai reabilitar esse paciente e não só entregar a órtese e prótese para ele. E vale ressaltar também, você citou das cadeiras de rodas, nós adquirimos as cadeiras de rodas no final do ano passado. Em abril nós fizemos uma entrega de mais de 500 cadeiras de rodas e a gente está fazendo a entrega lá na Policlínica. Só que o que acontece? É todo um protocolo para se seguir. Nós seguimos a recomendação do Ministério da Saúde. Então o paciente ele vai na nossa unidade com o encaminhamento e toda a documentação que precisa. Então você que está nos assistindo pode levar todos os documentos com a prescrição médica. Ele vai ser aberto um processo para esse paciente, ele vai passar pela equipe multiprofissional para fazer essa avaliação. E aí que a gente vai entrar em contato. Muitas das pessoas, hoje nós estamos fazendo a entrega para essas pessoas, daqueles pacientes que deram entrada agora em março. Ou seja, nós diminuímos o número de pessoas, nós praticamente zeramos a fila, a gente não consegue zerar porque sempre tem pessoas que entram, mas nós conseguimos diminuir o tempo de espera desses pacientes lá na nossa unidade. E muito se dá também porque esse protocolo, Humberto, eu ligo para o paciente, ele não atendeu, eu deixo lá, marco lá. Eu tenho que ligar 5 vezes, em 5 dias diferentes, até eu pular para o outro paciente. Porque ele não atende? Isso que eu falei. Muitas das pessoas não atualizam o cadastro, não atendem. Algumas pessoas não, por exemplo, já acham que é cobrança ou alguma coisa que está ligando. É uma perda de uma grande oportunidade. Isso, então, é uma perda por não de oportunidade. ter o cadastro atualizado. Então é um apelo que a gente sempre faz, qualquer entrevista que a gente vai, que as pessoas possam atualizar, manter atualizado. Todas as vezes que algum número desconhecido for ligar para você, possa atender, possa ser que seja da unidade de saúde que você vai realizar o atendimento ou a órtese ou a prótese que você está precisando. Eu vou agora, com a sua permissão de cavalheiro, falar com a Ana. Esses números todos são verdadeiros e impressionantes. Parabéns, eu não falei, mas parabéns, que coisa maravilhosa. Ana. Tudo bem, Humberto? Você é uma enfermeira profissional, não é isso? Isso. Você é uma enfermeira profissional. Me diz uma coisa, para ser enfermeira, para tantos jovens, os jovens que estão nos vendo agora, qual seria o primeiro indicador que você apontaria para os jovens e jovens, não, para as meninas e meninos, pronto, que desejam, estão ainda em dúvida, a vocação ainda não tomou conta delas. O que você recomenda para que essas pessoas embarquem, mergulhem no preparativo, nos conhecimentos, ensinamentos para se tornar uma enfermeira? E também diga para mim, é fácil ser enfermeira? Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer pelo convite, né? Estou estreando aqui, o Raine já é de casa, né? Agradeço imensamente o convite por estar trazendo um pouco da nossa realidade, né? Eu como enfermeira, trazendo os nossos desafios aí enfrentados na arte de cuidar. Hoje, para quem quer exercer, né, seguir carreira profissional na área de enfermagem, tem que gostar de cuidar. Tem que amar a vida do próximo, tem que gostar de ressignificar a vida desses pacientes que precisam tanto desse apoio, né, dessa assistência do enfermeiro. Então, para os jovens que estão querendo seguir essa carreira, se dedicar nesse segmento, tem que gostar de cuidar, tem que ter amor à vida ao próximo. Lindamente. É o seguinte, você está aqui prestigiando, e eu lhe agradeço, esse segmento que nós chamamos de A Flor da Idade. É um segmento voltado para os idosos. Isso. O nosso foco é levar a boa informação para os idosos, para que eles possam aumentar com as suas informações e conhecimentos e ensinamentos a qualidade de vida deles. Exato. Então, me diz uma coisa. Eu soube, e eu verifiquei essa informação, fiquei muito feliz, que o grande número de pessoas que são atendidas dentro do projeto pé-diabético, são as úlceras diabéticas, tudo, né? Esse número é formado por idosos.
Fala pra gente, por favor, qual é a rotina lá no Panda Codajás que você lida com os idosos? Primeira coisa, eles chegam lá todo dia? Eles ficam lá para fazer o tratamento do jeito que o nosso querido administrador Rainer Figueiredo falou agora? É todo um processo de tratamento? Como é que é esse projeto Pé Diabético? Tá. Se você me der a permissão, vou trazer um pouco do que é o projeto Pé Diabético. Claro. Tá? O projeto diabético iniciou lá em 2014 com a tentativa de deshospitalizar pacientes, né, e dar celeridade nos leitos nos hospitais, né, reduzindo custos com internação, com hotelaria, com assistência. Então, o objetivo era deshospitalizar esse paciente. Diminuir o número de pessoas nos hospitais internadas. Exatamente. Dar uma rotatividade dentro dos hospitais e ter uma assistência para esse paciente especializada, né, que ia precisar agora seguir com o tratamento da lesão. Então, ele iniciou lá em 2014 com esse objetivo, né, e especificamente na Policlínica Codajás. Logo de imediato viu que se existia uma população muito grande precisando desse serviço. Isso é grande mesmo assim, Rã? Sim. E aí ele precisou ser descentralizado, né, promovendo ali uma acessibilidade para esse portador, né, de usuário do SUS, precisando de tratamento, né? O programa Pé Diabético, apesar dele ter essa nomenclatura Pé Diabético, a gente recebe pacientes com a complicação de pé diabético, mas também recebe pacientes com complicações de úlceras vasculogênicas, que é outra comorbidade. O que é úlcera vasculogênica? A úlcera vasculogênica, ela é causada por deficiências ali nos vasos periféricos, né? Então, ela leva ali a um quadro de lesões. Na ponta dos dedos. Exatamente. Nos pés, nas pernas, né, elas levam aquelas úlceras, né, que são de difícil cicatrização. Isso tudo uma consequência do diabetes. Exatamente, do diabetes e doenças vasculares também, tá? Claro. Então a gente recebe esses dois públicos dentro do nosso serviço, né? E ele foi totalmente descentralizado, como o Dr. Rainer trouxe aqui. Ele hoje está em 5 policlínicas. A CGEAN representa 4 dessas policlínicas. O que é a CGEAN? A CGEAN, ela é uma associação prestadora de serviço para o Estado, né, da área de enfermagem. Entendi. Hoje o foco dela está na gestão da assistência prestada no Estado, né? E hoje eu acabo somando aqui com o Dr. Rainer na frente do programa Pé Diabético no Codajás, né? E as outras policlínicas, né, aproveitando o momento aí para que esses pacientes que precisam procurar uma assistência voltada para esse segmento, fica localizada, elas são distribuídas por zonas, né? Ficam localizadas na Zona Norte, a Policlínica Danilo Correia, na Zona Leste, a Policlínica Zeno Lanzini, na Redenção, né, que pega um pouco da Zona Oeste ali, a Policlínica José Lins, e na região central ali, que pega um pouco do Centro Histórico, a Policlínica Codajás. E interessante levar em consideração que esse programa ele tem 2 modalidades, que é a modalidade de tratamento da lesão e a modalidade de gerenciamento da lesão. Após essa cicatrização, eu preciso gerenciar esse cuidado para evitar que ela retorne, tenha uma recidiva ali, eu preciso novamente tratar, né? Então, me diz uma coisa, Ana, uma pessoa me falou, uma pessoa de uma família de um paciente que tá agora passando momentos difíceis com o pé diabético. E o desespero dessa pessoa está numa informação que está também no imaginário popular, creio eu, baseado no que você acabou de dizer, é que quando chega no estágio do pé diabético, a pessoa dificilmente vai deixar de perder o pé, perder os dedos da mão. Quer dizer, é uma situação crítica e muito final. Quer dizer que você está dizendo que existem alguns que chegam lá e são tratados, são cicatrizados e são curados, é isso que você acaba de dizer? São curados e são acompanhados para que essa lesão ela não recidive, né? Não volte novamente. Então, tem uma equipe multi especializada para esse cuidado, né? Focado na questão de motivação do paciente para ele gerenciar o seu próprio cuidado. Agora, né? A disciplina é fundamental por parte do paciente. Sem sombra de dúvida, né? A adesão ao tratamento, ele é primordial para que a cura ela exista, né? A mudança de comportamento dele
é o ponto E de partida. vocês recomendam isso, Hanna? O senhor tem que mudar o seu Exatamente. comportamento? Exatamente. Hoje o programa ele tem equipe multiprofissional que conta com psicólogo, nutricionista, angiologista, fisioterapeuta e o enfermeiro, Isso é todos fantástico. voltados para esse cuidado, né, para mudança de comportamento e fazendo com que esse paciente ele tenha adesão ao tratamento, né? Hanna, Fazendo me diz com uma que- coisa, o que leva o paciente e quanto tempo leva e por que acontece isso, dele de repente ter que ir lá se internar e fazer parte do projeto Pé Diabético? O que houve no comportamento dele que levou até ele se integrar ao projeto Pé Diabético? O que foi que ele deixou de fazer? A gente conversa que a lesão ela é a última complicação que vem aparecer ali com o diabetes, era o que era prevenível, né? E se ela apareceu, realmente é porque houve um descontrole ali, não teve adesão ao tratamento medicamentoso, não teve um diagnóstico inicial, né? Muitas vezes esse paciente descobriu, né, que era diabético dentro de um centro cirúrgico, precisou fazer uma amputação. Foi e fazer aí- uma coisa e descobriu outra. Exatamente. Então, a busca tardia desse paciente para o tratamento do diabetes leva a essas complicações, né? Dentro delas, Quer dizer, o a pé pessoa é diabético. diabética e não sabe, Hanna, que é diabético. Exatamente. E logicamente, por não saber, eu estou imaginando aqui, Não consegue. comete vários excessos que não deveria cometer. Exatamente, é isso mesmo, né? E a busca tardia leva a uma dessas complicações que é o pé diabético. Diz aí, Hanna, um sintoma mais conhecido de uma pessoa que está com diabetes e não sabe que está, mas o sintoma está ali já piscando, se revelando. Exatamente. Um dos sintomas clássicos, né, que a gente quando conversa é buscar observar sobre a sede excessiva, sobre a quantidade de urina, até tem muita vontade, né? Urina várias vezes? Exatamente. Tem a questão de visão turva, que é bem comum também nesse Começa a não ver início. direito, Hanna. Exatamente. Quando esses sinais clássicos começam a aparecer, já tem uma progressão da doença, né? Então, ela é um pouco silenciosa, nem um pouco, eu digo que ela é totalmente silenciosa. Quando a gente vai descobrir, ela já está numa fase já avançada que aí precisa entrar com o tratamento medicamentoso. Hanna, alguém veio aqui, eu, francamente eu não me lembro quem foi, mas é o seguinte, e falou um número interessante, quando faz um exame para ver, lá um exame de sangue para ver o açúcar no sangue, como é o nome? Isso mesmo. Hemoglobina. Perdão, a glicose. A glicose, para ver a glicose. Tem um número lá que é 126, salvo engano, eu estou errado? Exatamente. Se for acima de 126, a pessoa é pré-diabética, a pessoa tem que fazer alguma coisa? É isso? Exatamente. Esse é um dos diagnósticos clássicos para o diabetes, né? E Claro que é fácil fazer esse exame, não é? Para você Exatamente. descobrir. O rastreio desse paciente, né, que tem ali fatores predispostos a desenvolver a diabetes, um dos rastreios é o teste de glicemia, né, o teste capilar, que a gente fala que é o primeiro e mais clássico exame de realizar, associado a 2 outros fatores, seja obesidade, seja a carga genética, ali tem um parentesco de primeiro grau que tem esse Falta de exercício físico. É um É dos outra fatores, coisa, Hanna. exatamente. A má alimentação e a ausência do exercício físico, o sedentarismo, ele é um dos principais fatores desencadeadores ali para doenças metabólicas, né? No caso, o diabetes. Eu Então, estava lá no aeroporto, eu acabei de lembrar de uma coisa. Aí fui lá tomar um cafezinho, eu gosto de café puro, sempre gostei de café puro. Por nenhuma razão, eu gosto de café puro. Aí eu vi um camarada lá no aeroporto, ele pegou um copo de vidro, doutor, ele pegou o açucareiro e eu de chamar a atenção. Aí ele aí pegou lá a moça estava com aquele bulizinho e aí ele. Eu São fiquei hábitos. pensando, o excesso de sal, o excesso de açúcar, enfermeira Hanna, são terríveis, não? É terrível, é ou não é? Vira hábito, né? Até mesmo, por exemplo, Exatamente. o nosso prato amazonense, né? Coloca o arroz, o macarrão,
farinha, e só um pouquinho de proteína, tudo vira açúcar, mas o carboidrato em si, ele vira açúcar muito mais rápido e muito propenso. Doutor, me diga uma coisa, quando se come macarrão, não se come arroz. Quando se come arroz, não come macarrão. Não é essa a regra. E muita gente não segue essa regra, Exatamente. Porque é carboidrato puro, né? E a gente vê, realmente, nós manauaras, a gente mistura macarrão com arroz. Ainda tem mais, tem o bife, bota um ovo em cima, hein? Ainda tem aquele óleo lá, né, para lambuzar. Óleo para lambuzar. Olha só como a gente encontra, né? Deu até, maravilhoso, deu até fome. Mas me diz uma coisa, o que conselho você dá? Você já disse que excesso de xixi, a pessoa que vai muito ao banheiro e acorda de madrugada 2, 3 vezes, não é? A pessoa que está com o olhar turvo, a pessoa que mais está com muita sede o tempo todo. Exatamente. Vai lá ver um especialista, não é isso? Vai ver o que está acontecendo. Exatamente. Não pode deixar para amanhã, né, Hannah? Não, negativo. Tem que procurar a unidade básica mais próxima para que você vá buscar realmente o cuidado, né? Vá buscar o diagnóstico e tentar fazer esse acompanhamento com o clínico o quanto antes, para que evite ali diversas complicações, né? Hoje a gente está trazendo aqui uma complicação que é o pé diabético, mas o diabetes, ele tem várias complicações, né? Seja o risco de acidente vascular cerebral, sim, tem a questão da cegueira, né? Ocasionada pela retinopatia ali, pela neuropatia, as lesões no pé, né, pela questão da neuropatia periférica, diminuindo essa sensibilidade do paciente, o déficit de circulação. Então, são várias complicações que o diabetes traz. Então, se a gente puder diagnosticar com antecedência, né, buscar o tratamento correto, fazer ali a mudança de comportamento, mudar seu hábito alimentar, ter um hábito alimentar mais rico em proteína, em frutas, em verduras, né? E combater o sedentarismo, né? Fazer uma atividade física, eu acho que é a receita-chave aí para que a gente consiga controlar o diabetes e aí ter uma qualidade de vida. Tem que ser domado, né? Você tem que aprender a domar. Se você for diagnosticado com diabetes, você tem que aprender a domar. Exatamente. Ou então você dança, né? Exatamente. Você vai ter muitos problemas. Aprender a conviver com ela, sim, né? A partir do momento e é possível isso, né? Conviver com possível e é visível, né, dentro dos nossos pacientes a mudança de comportamento, né, quando eles começam de fato a entender sobre a doença, né, sobre o comportamento da doença, eles passam a ser o protagonista do tratamento, sim, entendendo como a doença se comporta, para que assim possa tomar ali as medidas preveníveis e conseguir fazer esse cuidado e ter qualidade de vida, né? Ana, e a maioria dos pacientes idosos, né? Exatamente. Idosos são... É por isso que a Hannah veio aqui, para dizer para você que está aí, os idosos que estão nos ouvindo, que a gente não pode vacilar, a gente tem que mudar o estilo de vida. Ela mesma acaba de dizer, se nós não fizermos isso, vocês ouviram o que a Hannah falou, as consequências da falta de disciplina. Voltando para aquela história do feijão com arroz e macarrão, eu vejo pessoas colocando na salada sal, na salada, aí bota aquele óleo, bota aquilo tudo. Azeite. Doutor, bota o azeite. Doutor, não dá? Não pode, não é? Você está ouvindo? É ele que está confirmando isso. Ele é um especialista. Eles são especialistas nisso. Só malha a língua, né? Aí fica difícil, né? Só malha a língua para falar dos outros. Hannah, essa informação agora também é tão importante quanto todas as outras que você deu. Me diz uma coisa. Uma pessoa que esteja agora nos vendo, e tem muita gente nos vendo que ficou muito ligada no que você falou. Que diz, puxa vida, eu preciso ir lá ver, conhecer a Hannah lá no projeto Pé Diabético. Qual é o primeiro passo? Ele vai na UBS? Exatamente. Ele primeiro vai na UBS. Vai na UBS para que a UBS consiga identificar a necessidade, a queixa dele, né, naquele momento. Diante do acompanhamento nas unidades básicas, né, nas unidades primárias da rede, eles vão identificar a necessidade desse paciente ir para uma atenção secundária, né, que é onde o programa está localizado. E lá no projeto sempre tem vaga, né, Hannah? Isso aí, ele foi encaminhado, vai ter vaga para ele. Exatamente. A gente recepciona esse paciente, ele passa
por todo um modelo de cuidado, né, que é com foco nesse tratamento dessa lesão, né, o mais rápido possível, para que assim a gente possa devolvê-lo ali à sociedade com segurança, com esse envolvimento no autocuidado, né. Então, ele chega conosco e começa o tratamento, e após a finalização da cicatrização, a cura da cicatrização da lesão, ele é encaminhado para o Egressos, que é o único local, hoje a Policlínica Quadajás é o único local que tem o ambulatório de egressos, né? Ou seja, recebe todos esses pacientes dessas policlínicas do estado para conduzir esse apoio com a equipe multiprofissional lá na Policlínica Quadajás. Então, todos os pacientes... Na rua Quadajás, né? Lá na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha. Todos os pacientes que receberam alta da cicatrização, eles são encaminhados para lá, para esse atendimento multiprofissional. Dr. Rainer Figueiredo, ouça só isso aqui. Eu fiz o dever de casa, né? Tá pensando o quê? Eu me preparei. Vocês ofereceram lá na Policlínica exames preventivos, exame de HPV, mamografia, ultrassonografia, consulta ginecológica, dia de beleza, massagem relaxante, palestras, panfletagem e outras ações. E ainda inauguraram um novo setor de dispensação do programa de atenção à pessoa com estomia no Centro Especializado em Reabilitação do Amazonas. Me diga uma coisa, para a gente encerrar essa nossa conversa tão profícua, tão produtiva e tão animadora. Até o fim de 2023, nós já estamos aqui em agosto. Mamãe dizia, sabe o quê? O ano meio findou. Mamãe falava isso. Daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco tá aí. Me diga uma coisa, qual é a sua grande meta, qual é o grande objetivo até dezembro? Vocês já planejaram isso com toda a equipe lá? Porque esses números, vocês vão aumentar esses números, doutor? Sim, é o nosso objetivo, é fazer com que essa taxa de faltosos diminua o máximo possível, então por isso que a gente está muito massivamente em cima disso, para que a gente consiga fazer com que os médicos, todos os especialistas que estejam lá, possam atender a sua capacidade máxima de atendimento, sem que deixar de um ou outro. Por exemplo, tem algumas especialidades, por exemplo, cardiologia, 79% dos pacientes não foram ser atendidos. Então, 79%. Então, a gente quer, o nosso sonho que todos os pacientes que estejam atendidos possam ir para suas consultas. Então, a gente quer que a gente chegue no final do ano com a nossa capacidade instalada seja o mesmo que a nossa capacidade de atendimentos para a população. E a equipe está pronta para receber essa turma. A gente está lá sedento para trabalhar, para atender, para dar um SUS de qualidade para a população. Parabéns, tá? Você é grande, te admiro sem mais. Você sabe quanto eu te admiro. Você Obrigado. Sabe. E Hanna, foi um prazer te conhecer. Você nem imagina. Ela estava meio nervosa. Manda as perguntas, Humberto, manda as perguntas. Não mandei, só de ruim não mandei as perguntas. E ela respondeu tudo direitinho. Hanna, parabéns pelo teu trabalho e leva a minha admiração, o meu respeito para todas as outras enfermeiras, enfermeiros, técnicos, todo mundo da tua equipe que está nesse projeto Pé Diabético, tratando dos velhinhos, tratando dos idosos. E que você consiga, com esse teu entusiasmo, teu profissionalismo, resgatar a qualidade de vida da maioria de todos que vão lá, tá bem? Com certeza, pode Que deixar. legal que eu te conheci. Sabe quantos anos eu levei para te conhecer? Diga. Tu nem imagina, né? Não. A primeira vez que eu te vejo, a primeira vez que eu converso contigo, eu nem sabia que tu existia. Através do rádio. Eu não sabia que você não tem aquela música lá, né? É ou não é? Mas o importante é o seguinte, eu levei mais de 70 anos para te conhecer e eu estou muito feliz por causa disso. Ele eu já conheço há um tempão, graças a Deus. Já é de casa, né? Já é de casa. Eu que agradeço. De vez em quando eu cutuco ele, eu cutuco as outras doutoras, a psicóloga, eu vem aqui conversar comigo. Olha, me coloco aí à disposição. Tu voltarias aqui, Hanna? Volto, com Olha, certeza. Ela gostou. Pode chamar? Pode chamar? Com certeza. Deixo o convite aberto aí. Trago a equipe multi também, para que você entenda um pouco do nosso trabalho lá e saiba como que é bonito, né, o trabalho desenvolvido pelo Eu vou lá tomar Pé um Diabético. cafezinho, eu vou lá. Eu vou, agora eu vou. Agora eu conheci a Hanna. Agora eu vou. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Uma vez, só para terminar.
Uma vez no aeroporto do Rio, eu tenho uma história de aeroporto. A segunda história de aeroporto, eu tô lá, olha, eu sou viajado, ele é terrível. Eu tava lá, cheguei e eu adoro o café carioca, aquele café que servem lá no aeroporto, no aeroporto do Rio, aquele café forte, maravilhoso. Eu adoro o café do Rio de Janeiro, todo mundo chama de café carioca. Aí eu chego lá e digo pra menina, desembarquei, fui lá no balcão e digo, me dá um cafezinho carioca. Aí ela foi lá, preparou, aí me entregou isso. Naquela época, não sei se dá certo, tinha lá um frasquinho cheio de açúcar, não sei, porque desapareceram, mas agora com sachê. Agora com sachê. Aí tinha aquele negócio de vidro cheio de açúcar, aí ela pega e me entrega o açúcar. Isso quer açúcar? Eu falei, não, muito obrigado. Aí ela olhou para mim e disse, o senhor é diabético? Aí eu falei, tu és médica? Na lata, eu falei para ela, o senhor é diabético? Eu digo, e tu é médica? Aquele clima, eu disse, muito obrigado, tá? Imagina. Adorei conversar com vocês, adorei conversar com você, meu amigo. E eu vou tomar um cafezinho lá. Por favor. Com certeza. Leve o meu carinho para toda aquela gente maravilhosa lá do Pânico, da Codajás. Tá bom? E obrigado por ter. Você fez um monte de velhinho feliz. Tá vendo a minha felicidade? Eles estão assim também. Quero agradecer a Islânia Lima, minha colega, que não mediu nem esforços, nem de forma alguma. Ela teve uma performance legal para que a gente pudesse desenhar e concretizar essa entrevista. Islânia, obrigado, tá, mano? Colega maravilhosa. E, gente, por hoje é só. Amanhã estaremos de volta, se Deus permitir. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.